Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peço-lhes um momento da atenção de vocês para que juntos possamos construir uma mensagem que nos seja boa, nos seja oportuna e, sobretudo, nos ajude com a nossa vida prática, que é o que mais nos interessa quando lemos algum texto do Evangelho ou das Sagradas Escrituras. É perguntar o que é que isso pode contribuir para a melhoria, a qualidade, a qualificação dos meus dias. O texto de hoje é bastante conhecido da gente. É aquele episódio de Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, que eram os amigos de Jesus Cristo. Então, supostamente, Cristo, vez por outra, os visitava. Como nós, com aqueles melhores amigos e amigas, aquelas casas onde nós nos sentimos bem e, por hábito, estamos sempre ali presentes, visitando, conversando, palestrando e assim por diante. Jesus foi lá visitá-las naquela ocasião. Marta e Maria, com suas posturas diferentes nesse evangelho, nos ajudam a orientar melhor a nossa vida a partir de valores que de fato têm importância para nós. E ao mesmo tempo, elas clareiam, iluminam as nossas escolhas e nos ajudam na determinação das nossas prioridades, que é uma coisa muito difícil da gente fazer. Em meio ao amaranhado de propostas que nos vêm de fora para dentro, em todos os setores da vida, a gente descobrir o que é prioritário. E dentre as coisas prioritárias, quais são aquelas mais urgentes, que a gente tem que pegar nelas e realizá-las já. Porque às vezes as prioridades são muitas. Como são variadas e múltiplas as coisas, as prioridades também se tornam maiores numericamente falando. Se bem que não existem prioridades, existem prioridades sempre no singular. Porque quando se dá prioridade a muita coisa, não se dá prioridade a nada. A gente não sabe em qual pegar. Então devemos escolher uma delas e começar por ela. Depois vamos encaixando as demais, que vão se tornando no seu devido tempo a prioridade daquele momento. Mas nunca estabelecer prioridades exageradamente do ponto de vista quantitativo. E aí, uma fica cuidando da casa, arrumando tudo, porque chegou uma visita ilustre e se cansa de fazer tanta coisa, e a outra fica ali, aos pés da visita, fazendo sala, como nós bem dizemos, conversando, batendo papo, desfrutando da presença do ilustre visitante. E aí é que está trabalhando, logo, já cansada, exaurida e esgotada, reclama porque a irmã estava ali simplesmente sem ajudá-la, apenas conversando com Jesus. Jesus Cristo aproveita a deixa e faz uma reclamação, uma observação, puxa as orelhas de Marta. Marta, Marta, você anda preocupada, agitada, envolvida e atarefada com muita coisa, quando uma só coisa é necessária. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. E completa: essa não lhe será tirada jamais. Esse é o texto que nós acabamos de escutar. Então Jesus, e essa é uma primeira observação importante, ele não censura Marta, porque Marta estava trabalhando, estava fazendo as coisas da casa, arrumando tudo, quem sabe possivelmente fazendo um lanche para aquela visita. Ele não faz essa censura por essa razão. Alguém tem que trabalhar, pelo amor de Deus, então ninguém come, tem que fazer as coisas.
O que Jesus censura é outra coisa, é a agitação, a inquietação, a preocupação, a tensão nervosa com que Marta faz aquilo que faz. A gente pode fazer todas as coisas, porém, de uma forma melhor, de uma forma mais lúcida, mais consciente, mais tranquila, mais serena, mais dedicada, mais diligente, mais consciente, mais pé no chão, sem estar reclamando, observando ou se comparando às atividades alheias das pessoas que estão ao nosso redor. Essa era a grande preocupação de Marta. E Jesus Cristo censura esse seu excesso de inquietude e de preocupação. Aliás, as duas fazem coisas boas e importantes. A maior dificuldade que a gente tem na vida não é escolher entre coisas que são muito diferentes, umas boas e outras que não prestam para nada, porque as diferenças são tão gritantes que a gente já sabe, aquelas são boas, é por ali que eu vou, e vou deixando de lado aquelas que não servem. Ninguém tem dificuldade, em tese, em escolher entre coisas que são muito distintas. A nossa dificuldade é escolher entre coisas que são todas elas boas. Aí é uma dificuldade imensa. Qual é a melhor? Qual é a mais importante? Já que eu não tenho tempo de fazer todas elas juntas, qual é que eu vou pegar e fazer nesse tempo que eu tenho e que me sobra? Esse é o dilema que o Evangelho desde o princípio coloca para ser resolvido e trabalhado por todos nós. Então Jesus Cristo censura Marta por essa inquietação, porque a forma com que nós fazemos as coisas é tão importante quanto as coisas que nós fazemos. E eu diria diferente. A maneira com que a gente faz as coisas que faz, às vezes, é mais importante do que as coisas que a gente escolheu para fazer. A forma, a maneira, a expressão, o que a gente encarna naquilo que faz, quando faz, isso tudo tem um valor imenso e vai interferir, vai incidir automaticamente no resultado daquilo que nós queremos. O resultado pode ser melhor, pode ser pior, pode ser favorável ou desfavorável, pode gerar satisfação ou frustração, dependendo da maneira com que a gente resolveu fazer. Ou seja, às vezes, o que nós fazemos na vida é muito bom, são coisas boas, mas o nosso nervosismo, nossa pressa, nosso mau humor colocado nelas, nossas preocupações, são aquilo que comprometem o resultado de tudo. Então Marta aqui nos apresenta pelo menos 3 grandes defeitos nos quais nós nos percebemos e os quais nós somos chamados a evitar. Quando a gente olha os erros dos outros, não é para criticar, não é para apontar o dedo, não é para ridicularizar os outros, muito menos julgar e condenar. Os erros alheios percebidos por nós nos servem para que nós não os cometamos. Ninguém precisa cometer erros para, por experiência própria, dizer: eu experimentei, por isso não vou mais por ali. Não, olha a experiência dos outros. Os outros foram por acolá e não deu certo. Foram 1 vez, 2, 3, 10 e quebraram a cara. Então, inteligentemente, não vá. Não precisa cair no mesmo buraco para dizer: tem um buraco ali. Alguém caiu e você veio que tem um buraco ali. Então, passe por longe, pelo amor de Deus. Então, quais são esses erros de Marta que a gente pode evitar? Primeiro, o acúmulo de trabalho. Ela estava ocupada com muitos afazeres, como diz o Evangelho. Segundo, a preocupação. Como o próprio nome já indica, etimologicamente falando, uma pessoa preocupada é uma pessoa que se ocupa antecipadamente daquilo que não tem ocupação. Não tem lugar ainda. Não tem lugar, não chegou, não aconteceu. Eu já estou dando lugar àquela suposta coisa que vai acontecer. E em geral, em 90% dos casos, as coisas com as quais nós nos preocupamos não acontecem. E quando chegam a acontecer, não acontecem da forma com que nós antevemos e que nos trouxeram preocupação. E o terceiro erro é a agitação. Agitação é sinônimo de pressa, de inquietação, de desatenção, tensão nervosa, nervosismo. Então, quanto ao acúmulo de afazeres, o que é que a gente pode fazer? Observemos sempre a qualidade e não a quantidade do que a gente faz. Sempre a qualidade.
Não importa muito o que a gente faz, porque toda atividade humana tem a sua grandeza, tem o seu valor. Importa como fazemos, a disposição interior com que nós agimos, a intencionalidade e o que vem de dentro que a gente coloca naquilo que faz a partir de fora. Lembrem-se de Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que ela dizia assim para os lordes da corte inglesa: não pensem vocês, homens e mulheres de muitos afazeres e de muita importância, não pensem que vocês podem fazer grandes coisas, é uma ilusão. Todos nós humanos, o máximo que podemos fazer são pequeninas coisas com grande dedicação, grande desvelo, grande atenção, grande envolvimento. Aliás, diga-se de passagem, o resultado favorável das coisas que nós fazemos está diretamente ligado, proporcionalmente ligado ao envolvimento que nós somos capazes de ter com essas coisas. Se eu me envolvo 50% com um empreendimento meu, eu posso obter no máximo 50% de resultado. Se eu me envolvo 10%, é 10% que eu vou ter. Se eu me envolvo totalmente, 100%, é provável que eu obtenha 100% de bom resultado. O meu envolvimento em qualquer empreendimento humano, em qualquer negócio, seja lá de que tipo for, sempre depende da minha disposição concreta, palpável, tangível, não apenas teórica, de me envolver com aquilo que eu estou decidindo fazer. Então, esse é um recado direto para homens e mulheres de negócio. Nós não estamos aqui para fazer coisas importantes, como muitos de nós pensamos, mas para não deixar de fazer o essencial. E entre as coisas importantes e aquilo que é essencial, vai uma distância enorme. Não fiquemos parados, perdidos, dando voltas só em torno de coisas importantes. Tem muita gente importante que faz muita coisa importante na vida e não faz outra coisa a não ser coisas importantes, mas morrem frustrados porque não descobriram em meio a todas elas qual é a essencial, a imprescindível, aquela que não pode faltar, porque se eu deixar de faltar, desmorono o sentido, o significado de todas as outras que eu me pus a fazer até então. Então eu tenho que agarrar naquela e fazer, e vou encaixando as outras, ressignificando, dando sentido a tudo que vem depois. Então, produzir resultados, ser competente, fazer muitas coisas, não é sinônimo de felicidade, não é sinônimo de sucesso, não é sinônimo de realização necessariamente. Muita gente, como acabei de falar, morre infeliz, apesar de toda uma vida de trabalho. Morre infeliz. Não valeu a pena. Nadou tanto para morrer na praia? Não valeu. Diz o poeta: a vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos coisas importantes. A vida acontece nas entrelinhas, no entremeio das coisas. Todas elas são importantes, mesmo aquelas menos significativas, porém, uma delas pode ser prioritária. Conclusão, em relação às coisas que nós fazemos, o que é o ideal? 3 passos. Que façamos sempre menos coisas. Está na hora de a gente começar a enxugar a agenda da gente. A gente acorda, tem lá 10, 15 coisas que parece que não cabem nas 24 horas do dia. Então vamos enxugar essas coisas, porque tem umas que são descartáveis, outras são automáticas, a gente automatizou achando que era importante, nos disseram tanto que era importante e a gente acreditou. Deixa também de lado e veja o que de fato seu coração pede como coisa indispensável. Talvez das 12, 15 coisas, sobra aí umas 4 ou 5. Fazer menos coisas sempre, depois fazer uma de cada vez. Tem uma ideia falsa, que é uma verdadeira falácia, que circula muito por aí. Inclusive, há teóricos que apostam nessa ideia de que o ser humano é versátil, ele pode fazer muita coisa ao mesmo tempo. É mentira. Ele pode achar que pode fazer, mas sai tudo mal feito. Tudo mal feito. O que a gente pode fazer ao mesmo tempo é o quê? Aquelas coisas que a gente já automatizou, a gente faz, porque elas não exigem nossa atenção, não exigem nossa consciência de forma alguma. Por exemplo, eu posso estar dirigindo e conversando, porque eu já automatizei a direção do carro.
Eu sei os passos que eu vou dar. Alguém pode varrer a casa, pode lavar a louça, pode quebrar um prato, mas pode lavar a louça conversando tranquilamente. Não tem que parar aquilo. Por quê? Porque o hábito de lavar, o hábito de varrer já está incorporado. Não exige nenhuma atenção maior. Agora, fazer duas coisas que exigem atenção, eu não posso. Uma delas vai ficar mal feita, ou as duas de preferência. Então é preciso, primeiro, fazer menos coisas, fazer as coisas uma de cada vez, e o terceiro, fazê-la vagarosamente. O mais vagarosamente que a gente possa, porque é uma ideia contrária àquilo que é o senso comum. Nós pensamos que fazer as coisas muito rapidamente, a gente vai usufruir algum resultado diferente, vai ganhar algum tempo, vai poder fazer mais coisas. Não é verdade. Quem desejar obter resultados bons numa coisa que pegou para fazer, faça devagar. Você vai garantir um bom resultado. Se fizer depressa demais, você vai se atrapalhar. E vocês, como eu, temos essa experiência. A gente, quando está apressado, está tudo errado. Tudo errado. Você quer chegar mais cedo, mas esqueceu a chave, não sabe onde é que pôs aquela chave. Porque com a preocupação você desligou e colocou no piloto automático e depois não sabe mais onde é que está. Esquece-se de tudo quando a gente tem pressa para fazer tudo. Quanto às preocupações que Marta encarnou, em geral elas se relacionam com o futuro, ou seja, preocupação é uma ocupação com o que não aconteceu ainda. Vejam só que desvario, que loucura. E que talvez nunca venha a acontecer. Tem um ditado chinês que diz assim: se os seus problemas têm solução, então você não deve se preocupar com eles. Tem solução, daqui a pouco vão aparecer as soluções. Se os seus problemas não têm solução, também você não deve se preocupar com eles. Não tem solução? Por que você vai se preocupar com eles? E tem aquele ditado antigo: o que não tem remédio, remediado está. Jesus falava isso de outra maneira: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia tem a sua própria preocupação. Alguém antigo, que era um grande espiritualista, dizia: se queres saber o teu futuro, o que nos preocupa tanto, olha para o teu presente, porque o teu futuro será resultado do teu presente. Se queres saber do teu passado, igualmente olha para o teu presente, porque o teu presente é resultado do teu passado. Então tudo se resolve aqui. Não tem por que a gente ocupar antecipadamente esse tempo com coisas que estão fora desse tempo. E talvez um dia existam, porém no tempo delas, não nesse que nesse momento nos ocupa. Depois, nos preocupamos tanto com o futuro que nos esquecemos de que ele depende do que estamos fazendo agora. Assim, nós o comprometemos, perdemos um instante, porque o dia só nasce para quem está desperto para ele. Quem está nesse dia, nessa manhã, com o pensamento lá na frente, o dia não nasceu para ele. Quem está com o pensamento enganchado lá atrás, esse dia também se perdeu para ele. Só quem está nesse momento aqui é quem usufrui, desfruta desse dia. E a gente vai postergando dia após dia as coisas e nunca vai encarnando essas coisas no tempo delas. Ou está à frente demais, ou está muito atrasado. Precisamos viver esse instante. E quanto à agitação? Essa é a nossa rotina. O estresse que transforma, muitas vezes, a neurose em normalidade. Para nós, infelizmente, todo mundo é meio neurótico, então a neurose virou normal. Virou normal. É a nossa rotina. Muitas vezes nós tomamos por verdade as nossas inquietações e as nossas agitações. E é isso que nos afasta da verdade dos fatos. Aliás, a velocidade, a pressa, é um dos vícios mais difundidos comumente hoje. A sociedade nos obriga a aumentar o ritmo da nossa produtividade, a alterar o ritmo das nossas vidas. E essas maquinazinhas poderosas que a gente tem em mãos não nos deixam sair desse aprisionamento. Aliás, muita gente acha que
Quanto mais produzir no trabalho, quanto mais trabalhar, quanto mais horas dedicar no trabalho e quanto mais levar trabalho para casa e ocupa o final de semana inteira com o trabalho, melhor ele está no mercado de trabalho, melhor situado e certamente vai ganhar melhor porque está trabalhando mais. É uma grande ilusão. E hoje, por exemplo, os países desenvolvidos na Europa, hoje, muitos países, até Portugal, que é um país menos rico do continente europeu, já adotou um trabalho de 4 horas por dia, ao invés de uma jornada inteira de 8 horas ou 10. 4 horas por dia. Tem um livro, para quem gosta de uma boa leitura, que é 4 horas por semana. Trabalhar menos para produzir mais. Porque o importante não é a quantidade de trabalho, mas é trabalhar do jeito certo, com a coisa certa, compatível com você, seus dons, suas aptidões, seus talentos, suas capacidades, suas emergências, seus recursos, que muitas vezes são diluídos num trabalho que você faz de forma genérica. Faz um trabalho que todo mundo pode fazer, você fica no comum dos mortais, mas não valoriza, não enaltece, não otimiza aquilo que é próprio seu. Logo, o resultado será mediano, o resultado de todo mundo. Então, é possível encontrar um caminho diferente, com menos trabalho e mais resultado. O problema é que a gente é muito Maria vai com as outras nisso tudo. A gente imita muito os outros. Está todo mundo indo por ali, vamos por ali. Deve ser bom. Está todo mundo indo por lá? Eu sempre me lembro dos santos, quando eu tenho tentação de andar com todo mundo, eu me lembro dos santos que a palavra santo significa separado. O santo é aquele que ousou ser separado. Ele foi diferente dos demais. Ainda que fosse um só. Está indo para acolá, todo mundo para ali, ele está indo por acolá. Mas ele sabe por que está indo por acolá. Ele pensou, ele se dedicou, ele se preparou. Ele já se imaginou em muitos cenários, o que quase ninguém faz. Esse discernimento, esse tirocínio não é para todo mundo. É preciso sair do meio da massa para pensar com a sua própria cabeça e poder escolher o melhor caminho, ainda que esse caminho não seja o caminho de todos. E possa você receber umas pancadas generalizadas de todos, comentários não tão favoráveis, pode ser discriminado, pode sofrer preconceito da parte de todo o gado. Mas você sabe exatamente para onde você está indo. Aliás, eu sempre me lembro quando alguém fica com aquela tentação de ter medo de ficar sozinho fazendo as coisas. Ninguém vai me compreender. Lembrem-se de um grande poeta que também era santo e dizia assim: um justo, apenas um justo, em meio aos seus muitos vizinhos, já é maioria de um. Já pensou ser maioria de um? Porque você encarna tantos valores que você já se sente muito encorpado e resoluto em fazer as coisas. Quando você está no meio dos outros diluído, você pode ser maioria com 500 pessoas, com 1000 pessoas. Logo a sua maioria, a sua parcela de contribuição ali é muito pequena, não vale absolutamente nada. Mas quando você toma consciência de que é por ali que você vai, ainda que receba pedradas dos demais, as pedradas dos outros valorizam ainda mais, edificam ainda mais, qualificam ainda mais, dignificam ainda mais a sua opção de um caminho diferenciado. E é esse valor agregado que o Evangelho pede de nós. É a chamada teoria do engate, essa do Maria vai com as outras. Já foi colocado várias vezes. E eu, quando eu estava na Espanha, eu todos os dias passava para a faculdade, tinha um museu do relógio. E de vez em quando eu entrava naquele museu, quando eu tinha mais tempo. E relógio de pêndulos antigos. Então ficavam todos eles pendulando ali. E o guia do museu, que era um estudioso, um dia conversando com a gente, ele disse: é engraçado, eu coloco esses relógios aqui durante o dia, as portas abertas, as pessoas chegam, eles cada um pendulam de uma forma diferente. Enquanto um vai para cá, o outro vai para lá, tal. É tudo desigual. Mas à noite, quando eu tranco isso aqui e volto para casa, e quando eu abro imediatamente no dia seguinte, eles estão pendulando tudo do mesmo jeito. É a teoria do engate. A gente olhando para os outros e convivendo muito com os outros, tende a imitar o ritmo dos outros, a andar no ritmo dos outros, e perder o seu próprio ritmo, o que é uma desgraça, infelizmente. Assimilar o que não é meu
e perder-me de mim próprio. Depois, diante de tudo isso, o que é que resta para a gente? A ordem é essa: parar, sentar e escutar. Foi o que fez Maria. Essa foi a atitude elogiada por Jesus. Porque a finalidade última da gente parar não é ficar parado a vida inteira. Porque a vida anda, a vida é dinâmica. A finalidade de quem para é ir mais adiante. Otimizar e qualificar os seus passos quando for necessário caminhar. E se for necessário correr, vai correr melhor do que os outros. Porque antes parou, meditou, pensou, refletiu, mediu muitas vezes para poder fazer mais tarde. A finalidade de sentar-se não é ficar ali o tempo inteiro, mas é chegar aos lugares mais distantes. A finalidade de silenciar é imprimir qualidade quando for necessário a gente falar. Porque falar pelos cotovelos e qualquer besteira, todo mundo fala. Agora, falar uma palavra balizada, necessária, que oportunamente pode trazer modificação em meio ao ambiente em que nós vivemos, aí não é para todo mundo, é apenas para alguns. Depois, já finalizando, Maria também não se deixa influenciar pelas reclamações de Marta. Percebam, ela não se deixa afetar pelos outros, especialmente pelos de casa, pelos familiares, com aquelas pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto. Porque nós vivemos um dilema hoje. Qual é? De um lado, nós somos obrigados a conviver com as pessoas da nossa casa, pelo menos por algum tempo. A gente não vai abandonar as pessoas com as quais a gente convive e nas quais a gente estabeleceu esse elo de ligação familiar, de consanguinidade desde sempre. Tem meu pai e minha mãe, não vou deixá-los porque a gente se desentendeu aqui e acolá. Eu vou conviver com eles até uma data oportuna, onde eu forme o meu próprio lar, eu tenho a minha própria casa. Mas por algum tempo a gente tem que conviver com as pessoas. Se não for nessa casa, é noutra casa, mas tem que conviver. Esse é um dilema, porque do outro lado, nós não podemos modificar as pessoas com as quais nós convivemos. Nós até tentamos, mas não conseguimos. Alguém pode até por educação, porque gosta muito da gente, se adaptar, mas a gente não consegue modificar o centro daquela pessoa. Sou obrigado a conviver com ela e ao mesmo tempo suportar aquilo que às vezes é insuportável nela. Por quê? Porque eu não posso alterar isso por meu próprio desejo e minha própria vontade. O que é que eu tinha a dizer aqui nesse aspecto? Na relação com as pessoas, não compremos o pacote todo se nós não quisermos. A pessoa tem 1001 comportamentos, 1001 valores e contravalores. Por que eu tenho que assimilar tudo e trazer para mim? Não. Eu compro aquilo que me interessa na pessoa e vou deixando para ela aquilo que interessa a ela. E ela que se resolva. Uma coisa boa que me faz crescer numa pessoa, venha para mim. Uma coisa menos boa que faz com que ela não cresça, fique com você se você desejar. Mas eu não tenho obrigação de comprar isso. Porque uma pessoa que é boa no aspecto, ela não tem obrigação de ser boa em todos os aspectos. Isso vale para todos nós. Então fiquemos com o que é bom e deixemos com a pessoa aquilo que é menos bom e que a gente não vai resolver de maneira alguma. Uma segunda coisa é enfatizemos o melhor lado de cada pessoa. Porque às vezes a gente tende naturalmente, eu não sei porquê, a enfatizar aquele lado que não presta, aquela coisinha bem pequenininha que não serve para nada, que atrapalha a gente, que de alguma forma nos causa algum incômodo. E às vezes, porque nós enfatizamos tanto esse defeito, deixamos de ver as muitas virtudes e qualidades. Aliás, nada presta mais naquela pessoa, só porque uma coisa a gente descobriu que não prestava. Não, tem muita coisa boa naquela pessoa. Não enfatizemos o que não presta simplesmente. E terceiro, aprendamos a fazer uso inteligente de tudo aquilo que as pessoas têm. Tem um monge oriental que diz assim: ore, de tudo a gente pode tirar proveito de uma pessoa para crescer. Porque a nossa intenção aqui é crescer, evoluir, é melhorar, é se qualificar para a vida. É estar à altura daquilo que a vida nos apresenta, exige e desafia a todos nós. Então, se o objetivo é esse, aproveitemos de tudo. Aquelas coisas menos boas que todo mundo tem, essas pessoas com quem nós convivemos,
vamos trabalhá-las e desenvolvê-las na perspectiva de treinar alguns valores e algumas virtudes para a gente crescer espiritualmente. Às vezes a pessoa é tão intragável, mas eu preciso estar perto dela para treinar minha paciência, minha tolerância, minha complacência, minha resiliência, porque eu vou precisar disso no mundo, porque o mundo é muito adverso. Então essa pessoa da minha casa está sendo a oportunidade maravilhosa para que eu treine e encarne em mim esses valores, essas virtudes que o mundo não vai perdoar se eu não tiver para oferecer. E as outras coisas que são boas? Desfrute, curta, só. Assim eu posso aproveitar o que é menos bom e posso também desfrutar o que é bom em todas as pessoas. E só um detalhe prático. Marta arruma a casa em função das visitas, das exceções, porque as visitas que nós recebemos em casa são exceções. É raro uma casa que tem visita todo dia, toda hora. Tem casa assim, mas é exceção. E as exceções, como sabemos, confirmam as regras, não são regras. Marta arruma a casa em função de quem vai vir aqui ou acolá. Já Maria é alguém que prioriza os moradores da casa. Ela não está nem aí se a cama ainda não foi feita, porque a visita chegou muito cedo da manhã. Não está nem aí se as portas todas foram abertas ou fechadas, se a casa está devidamente composta. Não está nem aí se o sofá está bem arrumadinho, como deveria, para receber uma visita, com as almofadas bem no cantinho delas. Não, ela está preocupada em beber da fonte daquela visita. Usufrui o mais possível da presença do ilustre visitante. Isso aqui é importante porque às vezes nós, na nossa casa, arrumamos a nossa casa impecavelmente para uma suposta visita que nunca chega. Nunca chega. Não, mas se chegar alguém, vai ver que está tudo arrumadinho. E esse alguém não chega. O ano inteiro não chegou. Aí o outro ano, mas deixa aí. Aí o menino da casa vem, dá um saltozinho naqueles outros, não perde, não mexa aí não. Deixa arrumado. A casa não é dele, coitado. A casa não é dela. Façamos da nossa casa a nossa casa. Porque se a minha casa serve para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os da minha casa, ela é digna de servir para qualquer pessoa. Por que eu não me priorizo? Porque para mim qualquer coisa serve, qualquer sofá serve, qualquer lençol serve, qualquer garfo torto serve. Mas para os outros tem que ser uma coisa impecável. Por que é que os outros têm prioridade em relação à pessoa que sou eu? Devemos sempre priorizar quem está mais perto da gente. E não tem ninguém mais perto de você do que você próprio. Por que é que eu vou me negligenciar, me rejeitar, me deixar em segundo ou terceiro plano ou quarto, para que alguém supostamente que eu nem conheço direito, um dia bater a minha porta, entre e tenha toda a regalia do mundo? Isso não existe. O que eu quero para os outros tem que passar primeiro por mim. Todo bem-estar, todo benefício, todas as coisas que eu quero levar às pessoas para que elas se sintam bem diante de mim, ou passam por mim, ou não vão chegar às pessoas. É uma quimera, é uma ilusão, uma ficção, é um sonho, mas totalmente descompassado com a realidade e com aquilo que de fato deve acontecer a nível de prioridades. Priorizemo-nos e priorizemos os nossos. Aí sim, depois vamos encaixando os demais. Isso não é egoísmo, não é egolatrismo. Isso é até mesmo uma capacidade de cuidar melhor dos outros. Porque se eu não me cuido, eu não cuido de ninguém. Se eu não estou bem, ninguém está bem a partir de mim. Se o meu espaço não é cuidado para mim, ele não é cuidado para ninguém. Porque ninguém dá efetivamente aquilo que não tem. Só damos aquilo que temos. Tenhamos as coisas melhores para oportunamente oferecê-las às outras pessoas, à humanidade, ao mundo inteiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.